Salve nação e o Flamengo, hein? Torcedor do Flamengo, ele tem que dar força pro time nesse momento. Do clube e que ficaram um tanto quanto decepcionados porque o time empatou com o Los Angeles FC. Empatar com o time da MLS, eu acho um negócio meio constrangedor. O Flamengo vai pegar o Bayern de Munique e deixou pilhado e Mauro César revoltados, com direito à pergunta de Mauro César na coletiva de Felipe Luiz. Torcedor do Flamengo, ele tem que dar força pro time nesse momento. Flamengo classificado, líder, não tem que ser criticado o time. Felipe Luiz poupou. Agora, eu acho que a gente tem que falar de alguns jogadores reservas do Flamengo que custaram muito caro e sempre que entram no time não jogam nada. É o caso do Alan, é o caso do Cebolinha, o Michael também tá nessa. Os três não param de errar. O Pedro tá muito mal também, mas tem crédito. Agora, Cebolinha foi uma fortuna. Mais de 75 milhões de reais que ele custou pro Flamengo. Salário altíssimo. Quando joga, não joga nada. Alan, caríssimo. Quando joga, não joga nada. Michael, a mesma coisa. Eu acho o seguinte, tem que dar força pro time do Flamengo nesse momento? Tem. Mas esses reservas que quando jogam, não jogam nada, eles têm que ser cobrados. Pô, o que adianta ter um baita elenco se quando entram reservas caríssimos, eles não rendem nada, eles não entregam nada? O Flamengo hoje precisava ter jogado muito mais. Foi uma atuação ridícula e que vale deixar claro, que valia 2 milhões de dólares. O Flamengo deixou de ganhar hoje 1 milhão de dólares, porque o empate ganha 1, a vitória ganha 2. Contra um time fraquíssimo e um futebol, na boa, preguiçoso. Deu até sono assistir esse jogo. Os quase 34 mil torcedores do Flamengo, é bom frisar, eram torcedores do Flamengo, porque não tinha mais que 10, 15 pessoas torcendo pelo Los Angeles, e nesse jogo aqui, em Orlando, não se viu locais, aqueles torcedores latinos de outros times, pelo contrário, era a torcida do Flamengo presente no estádio. Brasileiros que torcem pelo Flamengo, todos fardados com a camisa do clube, e que ficaram um tanto quanto decepcionados porque o time empatou com o Los Angeles FC. Empatar com o time da MLS, eu acho um negócio meio constrangedor, porque são equipes que jogam futebol muito mais solto, sem muito compromisso de marcação. O jogo foi até muito solto, apesar da linha de 5 montada pelo time americano. O Flamengo não venceu, mas era um time reserva. Pedro muito fora de forma, dá para perceber que algumas jogadas, se ele tivesse na sua forma física e técnica ideal, ele converteria, perdeu algumas oportunidades. Bola na trave toda hora. O Flamengo mandou 4 bolas nas traves e 4 finalizações na direção do gol. Só uma entrou quando o Alan marcou seu segundo gol na competição e empatou a partida que o Flamengo perdia, depois de um erro defensivo que permitiu ao Buanga abrir o placar para a equipe do Los Angeles FC. Mas antes, durante e depois do jogo, evidentemente, o foco todo passou a ser o Bayern de Munique. É inevitável, né? Mesmo para os jogadores em campo, não pensar, não tem como não pensar nesse jogo. Um jogo evidentemente muito difícil. O próprio técnico Felipe Luiz, na coletiva, admitiu depois da partida que o Bayern figura naquela chamada elite do futebol europeu, que ele citou na entrevista coletiva depois da vitória sobre o Chelsea, quando falou sobre os diferentes níveis, né, de times da Europa, aqueles que são os mais fortes, que são muito difíceis de serem batidos, e os que vêm abaixo, que estão mais ao alcance dos times sul-americanos. E ele coloca o Bayern nessa elite, o que faz todo sentido, né? Mas o Bayern, nessa temporada, perdeu 8 jogos. Perdeu para o Aston Villa, perdeu para o Feyenoord, empatou com o Celtic, perdeu para o Mainz no Campeonato Alemão, perdeu para o Bochum, que foi rebaixado. Pois é, então, evidentemente, não é impossível. É um desafio tremendo, é difícil, mas o Flamengo pode vencer. Da mesma forma que, por exemplo, o Bayern no Campeonato Alemão não derrotou o Borussia Dortmund, seu grande rival dos últimos anos. Foram empates. Então, tem jogo, mas o Flamengo terá que fazer uma partida impecável. E o Felipe Luiz já disse, depois do jogo, que vai tentar exercer a pressão que o Flamengo busca em todos os jogos para ter a bola, para atacar o adversário e agredir. O desafio é muito grande, mas esse campeonato, essa competição, o que ela oferece de mais legal são oportunidades como essa, de jogar contra equipes que os times sul-americanos só podiam encontrar em partidas de videogame. E agora é o mundo real. Vejamos o que o Flamengo vai alcançar domingo jogando em Miami, com maioria de torcida mais uma vez. Você definiu muito bem na coletiva passada a questão dos níveis dos times europeus e a possibilidade, em tese, claro, dos times sul-americanos, brasileiros, enfrentarem, e agora vai enfrentar um deles. O Bayern seria um desses times, na sua avaliação, dessa elite, que é muito mais difícil de enfrentar, e, em cima disso, o Flamengo pode ter que se adequar a uma outra estratégia, ou você pretende jogar como vem fazendo, como fez contra o Chelsea, por exemplo? Bom, para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu. Time
absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, e com um elenco extraordinário, e com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede, e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles, e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Aconteceu à tarde a definição do adversário, vocês estavam concentrados no jogo. Que tipo de adversário é esse, Danilo? Um gigante, o maior de todos do futebol alemão. Sem dúvida nenhuma, uma equipe acostumada a vencer, acostumada aos grandes duelos. Eu encarei eles algumas vezes na vida, sei bem que tipo de jogo nos espera. Um treinador que eu joguei também com ele no Manchester City foi meu capitão, e é um cara que, primeiro de tudo, cobra empenho e intensidade dos seus jogadores. Era assim quando ele era capitão do Manchester City, é assim como treinador, e que cuida cada detalhe. Então tenho certeza que para a gente passar a eliminatória a gente vai precisar estar mais uma vez no nosso melhor dia, jogando com muita sinergia entre a gente. Mas como a gente demonstrou, a gente tem total capacidade de passar a eliminatória. A desgraça do Bayern resolve: vou perder pro Benfica hoje. E aí o Flamengo pega o poderosíssimo Bayern agora nas oitavas. Mas também não acho impossível passar não, tá? Tô deixando claro. Porque o Flamengo é mais time que o Benfica. Se o Benfica ganhou, o Flamengo tem chance de passar também. Muito obrigado por acabar com a paz do torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo empolgado, tem jogo hoje contra o Los Angeles FC, líder do grupo, jogo para cravar a liderança do Flamengo, que já tá classificado. Aí vai a praga do Bayern de Munique e resolve perder para o Benfica. Tava tudo maravilhoso. Flamengo para pegar Benfica ou Boca Juniors. Jogo duro, mas que o Flamengo poderia passar bem. Olha, aproveita o Mundial e corre na Lima Imports. Comprando 2, você leva 3 camisas. Ainda tem desconto de 10% em todo o site para você que acompanha o nosso canal. Quando for realizar a compra, coloca o cupom clubista, é só garantir tua camisa. Clica no link que tá aqui no primeiro comentário fixado e faça já a tua compra. E aí, nação? Mano, agora deu ruim pro Flamengo de vez. Vai pegar uma equipe que o brasileiro e o futebol sul-americano odeiam enfrentar, que é aquela equipe europeia moderna. É mais ou menos como o PSG tá jogando. O Botafogo ganhou? Ganhou. Deu pra vencer. Venceu por 1-0. Sofreu, mas venceu. Mas, cara, a maioria dos clubes brasileiros que vem enfrentando equipes assim nos últimos anos, vem perdendo. Começou pelo Santos. O Santos enfrentou o melhor Barcelona de todos os tempos. Nem se compara esse Barcelona ao Bayern de hoje. Mas eu lembro que na época, eram escolas totalmente diferentes. Era um Barcelona que ficava muito com a bola. É um Barcelona que gosta bastante de linhas próximas, os laterais ultrapassando a todo momento, virando como um ponta basicamente, e o Santos toma um vareio de bola. Já estão comparando um pouco, né? O próprio Felipe Luiz na época jogava no Atlético de Madrid e falou: se o Santos for pra cima vai tomar 4-5. Então isso acontece. O futebol brasileiro, o futebol sul-americano tem muita dificuldade de enfrentar equipes como essas. Eu falei na época, pô, o Santos tá enfrentando o melhor Barcelona de todos os tempos. Aí os caras ficaram tirando sarro. Não, não tá não. O melhor é do Cruyff. Quem enfrentou o melhor foi o São Paulo. A história já disse por si só, né? O mesmo ocorreu com o Fluminense no ano passado. O ano retrasado, aliás, 2023, né? Pega um City que tem essa escola de linhas próximas, toque de bola, ultrapassagem de lateral, chegada de volante dentro da área, cara, tem tudo certo para dar errado, infelizmente pro Flamengo, nesse caso. Mas ó, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber qual é a tua opinião. Vocês acham que o Flamengo tem alguma chance contra o Bayern? Bora botar fogo nessa discussão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima!